compartilhar com a gente esse momento de conhecimento, de troca e também de, opa, tem um lugar que fala de saúde mental na universidade. Há um lugar público que a gente pode participar e pode fazer parte dessa construção, não só teórica, mas histórica também, né? O projeto Casulo está comemorando oficialmente 8 anos, mas eu conto sempre os 10 anos, né, Milena? Ele começa em 2015 e já em 2025, 10 anos que o Casulo está aqui atendendo aos jovens universitários. Nós fazemos clínica psicanalítica dentro da universidade, atendemos gratuitamente aos jovens. E isso é uma inspiração dada a nós antes da Elizabeth Danton, né, ter publicado a obra dela sobre as clínicas públicas de Freud. Antes dela publicar essas obras, a coletânea do material do Freud sobre isso, nós já estávamos fazendo psicanálise pública, né, e gratuita. E isso era um sonho do Freud, que se estendesse a toda a Budapeste, né? No Congresso de Budapeste, ele vai dar o pontapé inicial de toda essa trajetória de tornar possível a psicanálise a todos os cidadãos, e ele, com isso, quer criar uma política pública onde a psicanálise possa ser a referência nos atendimentos. E nós estamos fazendo isso, pois que quem for ao Casulo vai encontrar uma frase do Jorge Breuer que diz: a psicanálise está viva aqui como estava em Viena. Né? É essa a nossa capacidade de reeditar no momento presente, na contemporaneidade, o que Freud fez em 1800, quando começa, né? No final dos anos de 1800, século XIX e século XX. Então, ele deixa um legado para a humanidade, 40 anos de estudos. E nós penso que somos continuadores com aquilo que ele não deixou completo, porque também eu penso que o conhecimento não tem completo, né? Não tem o conhecimento completo, né? Eu penso que os tempos vão dando a nós os desafios para pensar novamente a psicanálise. Sou eu, Filadélfia, psicanalista, Milena é psicanalista, formamos lá no Casulo pessoas que querem trabalhar com a psicanálise e estamos fazendo esse trabalho aqui na universidade, onde fomos acolhidos neste centro. Foi o CCHL que disse: venha, nós queremos vocês aqui. E nos deu as condições físicas para estarmos atendendo as nossas juventudes. E eu digo isso com muito orgulho. O pessoal, mas tudo isso de horas. Mas cada semestre a gente contabiliza quantas horas a gente tem de atendimento. E a contabilidade do ano passado foi de que, no primeiro período de 2024.1, foram 1.052 horas de atendimento. Se a gente divide isso para 5 psicólogos, né, a gente vê o quanto de trabalho isso. Né? E no de 2024.2 foram 1.372 horas. Parece que eu tenho isso assim gravado, porque eu passei. Nós estamos no final na reta final de uma pesquisa sobre saúde mental das juventudes. É um trabalho inédito que será lançado nesse segundo semestre pelo Casulo, falando de que as juventudes adoecem. E como a psicanálise promove o cuidar dessas pessoas através do Casulo. É isso que nós fazemos. O Casulo, hoje, o professor pensa, eu não sabia que o Casulo fazia tudo isso, eu achava que era só atendimento. Mas ele pensa que atendimento não tem estudo, né? Não tem uma continuidade. Eu não posso nem dizer que sou psicanalista se eu não for capaz de também ser analisada, também estudar, também fazer supervisão. É um tripé significativo dentro do trabalho que a gente faz. E nós fazemos isso. Hoje o Casulo acolhe jovens que estão nos cursos de psicologia fazendo clínica psicanalítica. Então, para nós, isso, numa instituição pública, para nós é tudo de bom, tá certo? Então, é com um coração muito afetuoso, um coração muito aberto a vocês que estão aqui, ao respeito a vocês,
que hoje a gente traz para a nossa conversa, para finalizar esse evento que começou dia 9, que a gente traz a Milena, mestra, né, em filosofia, psicóloga de formação, e ela vai trazer para nós nessa conferência, eu chamava conferência pública, tá? Porque eu sempre dizia que a loucura não conhece confinamentos, não deve conhecer confinamentos, e as nossas palestras seriam públicas. Mas, como é de tarde e a universidade não tem uma estrutura de tomadas, que a gente possa colocar algo para funcionar, então a gente tem que vir para as salas. Mas nós vamos ter uma universidade federal no futuro que ela vai ter os ambientes públicos capazes de promover essas condições, tá? E também é o nosso clima, isso eu quero deixar vocês confortáveis, né? A gente assistir uma coisa de forma confortável é melhor, é saúde mental para nós, tá? Então, a Milena, saúde, eu digo que o calor, eu digo lá em casa, meu filho, a minha saúde mental está por um fio, porque ao calor, é o calor, o problema é o calor. Aí a nossa conferência Arte e Psicanálise, com a Milena, mestra Milena, o visível e o oculto, o verso e o reverso da mesma moeda. Então vamos ver o que é que ela tem aí nesse título tão instigante, o que é que ela tem a nos dizer sobre a arte. Sobre essa moeda de duas faces, né? Sobre esse lugar também do oculto e do que é visível, né? Do que se vê e do que não se vê, né? E também temos o mestre Aristides Oliveira, que nós conhecemos lá em Floriano. Foi Floriano que nós fomos fazer uma fala sobre o casulo, e ele era fazia nossa discotecagem, né? E eu me encantei com as músicas que eles traziam do meu tempo. Eu já sou velha, eu digo assim, as coisas eram do meu tempo, a vitrola era do meu tempo, né? A música da Elis, né? As músicas que ele trouxe eram músicas que eu estava menina de 14 anos, né? Então, eram as músicas que meu pai ouvia, que eu ouvia, que minha mãe gostava de deixar tocando em casa. Então, era isso, essa proximidade é muito boa. Quando eu digo assim, penso, quem me introduziu, hoje a Milena me fez lembrar isso, quem me introduziu na psicanálise foi meu pai. Ele tinha um amigo que era médico francês e que tinha uma coleção de Freud em francês. E quando ele voltou para a França, ele deu para o meu pai essa coleção. E o meu pai lia em francês para mim, a psicanálise. Era uma garotinha. Então, aquilo ali, então eu digo, eu já nasci nisso. Eu já nasci nesse ambiente. Mas o Aristides vai trazer a Kari Rony. É uma pessoa, é apagamento, né, Carlos? É Aristides que você vai trazer, mas Kari Rony tem uma história fabulosa. Quem quiser ler, por favor, leia. Veja quantos maridos ela teve, que eu acho maravilhoso. E ela diz, eu ainda não encontrei a pessoa que eu quero. No 7º marido, tá? Eu ainda não encontrei o marido que eu quero. Eu acho que a gente está sempre buscando, né, o que é melhor para a gente, verdade? É. E, às vezes, quando as coisas não servem para nós, por que a gente fica nesse lugar? Por que a gente permanece ali? Né? Então, a gente precisa também sair disso. Mas ele vai trazer a Kari Rony e o apagamento na historiografia da psicanálise. Por que houve esse apagamento? Né? O que a psicanálise não traz dela, que podia ter utilizado? Ou tem uma história tão boa aí por trás. Tá? Então, a gente vai ouvir esses dois estudiosos da área, tá bom? E já, de antemão, agradecer a vocês por isso. E, no final, nós teremos o resultado dos trabalhos que foram apresentados hoje pela manhã, das produções acadêmicas. E os 3 primeiros lugares vão... Eu não sou muito de dar essas honrarias todas, não, mas são trabalhos que merecem ter esse reconhecimento, e eles vão receber um certificado disso. Tá? Boa tarde a todos e a todas. Agradecer a presença de vocês aqui. Fico muito feliz em poder colaborar um pouco com essa discussão envolvendo psicanálise, né? Porque eu sou um psicanalista de formação, eu sou um estudante de psicanálise, né? Estou entrando nesse universo e tenho feito algumas leituras que têm me inquietado, né? E aí eu conversando com a Milena, depois do evento que a professora Filadélfia foi com ela lá em Floriano, eu acho que a Milena ela postou alguma coisa de escritoras, ou foi psicanalistas, né? Aí eu comentei, pois é, Milena, estou lendo aqui sobre a Karen Horney, e a Karen Horney era uma das personagens que aparecia na tua postagem. A gente começou a trocar uma ideia
sobre isso, e ela falou, por que tu não vai lá no evento para falar um pouco dela, compartilhar as tuas últimas leituras, suas últimas reflexões? E aí topei o desafio, né? Eu sou um historiador me metendo no meio de psicólogo, de psicanalistas, eu tô entrando nesse universo agora, e eu estou muito feliz por isso, né? E queria trazer um pouco dessas leituras que eu venho fazendo, né? E aí eu coloquei o nome da minha fala, Karen Horney e o apagamento da historiografia da psicanálise. Por quê? Porque eu sempre me interessei na história por entender como as narrativas sobre a história elas são construídas. E dentro desse universo de estudar as narrativas históricas, a gente vê que existe uma elaboração discursiva que imortaliza figuras e apagam intencionalmente outras, né? A gente vê isso na história quando a gente fala, por exemplo, dos cânones como um Gilberto Freire, né? Que os historiadores têm medo de questionar, a grande maioria tem medo de questionar, né? Uma figura controversa. Então, eu sempre gostei de estudar esses nomes marginalizados, né? Esses nomes que foram colocados de escanteio e que é que a gente faz para trazer esses nomes de volta e problematizar esses nomes, né? Se perguntar por que houveram esses apagamentos. E aí, quando eu estou lendo Freud, eu estou lendo a história da psicanálise, eu paguei uma disciplina na formação que era história política do movimento psicanalítico. E aí o professor começou a falar, né, e ele mostrou uma espécie de organograma, né, com vários nomes e muitos homens brancos europeus ocidentais, né? E aí Karen Horney ficou ali no canto. E aí eu perguntei, professor, e aquela ali, quem é? Que você não falou muito dela. Você falou aqui dos discípulos do Freud, dos nomes que acompanham Freud, e eu notei que a Karen Horney ficou ali no canto. Quem é Karen Horney? Ele, não, é uma psicanalista alemã, e pronto. Passou o slide e foi-se embora. Isso ficou na minha cabeça, né? E o tempo todo ele se referindo a homens, psicanalistas homens, que têm uma importância muito grande. Aí ele cita, né, a Melanie Klein, tal, nomes mais conhecidos, mas a Karen Horney nada. Aí eu, não, essa mulher aí, alguma coisa aconteceu para ela não ter tanta importância para o professor. E aí eu fui atrás, né? Aí agora eu estou fazendo uma leitura paralela das obras do Freud, porque enfim, a gente tem que ler Freud, né? Não tem como escapar disso. E lendo a Karen Horney. E aí eu conheci esse livro dela, né? Os Novos Rumos da Psicanálise. E foi nele que eu senti aí o primeiro impacto e comecei a compreender essa questão do apagamento dela. Né? Um apagamento que foi não foi gradativo. Né? Geralmente as pessoas dentro da história elas passam por um processo de apagamento. E aqui não, aqui ela foi realmente retirada de cena e ela teve que criar o seu espaço de protagonismo, já que boa parte dos discípulos, né, dos seguidores de Freud, colocaram ela de escanteio. Então, a minha perspectiva é estudar a historiografia e a historização da psicanálise, para entender como foi que a Karen Horney e outras que devem ter no meio do caminho, que eu vou descobrir nessas leituras, né? Como é que essas engrenagens discursivas elas operaram, né, para tirar, né, para remover a figura da Karen Horney desse discurso, dessa narrativa da história da psicanálise. E aí, a primeira coisa que eu percebi quando eu fui pesquisar as obras da Karen Horney foi justamente a falta de bibliografia atualizada sobre ela. Né? Recentemente, se eu não me engano, a auditora Auster lançou um livro dela, acho que é A Personalidade Neurótica do Nosso Tempo, uma coisa assim. E eu achei curioso, não existir outras obras atualizadas sobre ela. E aí eu descobri uma escritora que escreveu, ela é de Porto Alegre, ela escreveu uma tese, a Patrícia Mafra, chamada A Recusa da Vagina, Karen Horney, o Feminismo e a Feminilidade na Psicanálise. E aí eu comprei esse livro dela e fui lendo para entender por que a Karen Horney realmente é tão difícil de ser acessada. E aí esse livro da Patrícia, né, foi um livro que me serviu de orientação, né, para conduzir essa minha pesquisa.
Então, a Karen Horney ela é uma psicanalista alemã, e no começo dos anos 30, em 32, ela foi para os Estados Unidos e ocupou o cargo do Instituto Psicanalítico de Nova York em 35. Né? Mas por ela ser uma dissidente, digamos assim, uma questionadora da obra do Freud, ela foi expulsa do Instituto em 1941 por esse motivo. Né? Você não é do nosso grupo, você não é do nosso meio. Né? Questionar Freud, como assim questionar Freud? Uma mulher, nos anos 30, questionar, né, o pai da psicanálise, o fundador da psicanálise. E por essas divergências, ela e vários outros psicanalistas, como Erich Fromm, né, que era muito ligado a ela também, inclusive ela trabalha muito com ele nas suas pesquisas, foram removidos do Instituto e ela criou a Associação Americana para o Avanço da Psicanálise, que existe até hoje, né? E que só nos anos 90 foi reconhecido como um órgão, né, que realmente, digamos assim, entre aspas, estuda psicanálise. Né? Para vocês terem uma ideia desse processo, eu gosto de dizer essa palavra intencional, foi um processo intencional de remoção da Karen Horney desse processo de contribuição para a psicanálise. E ao longo da minha fala eu vou explicar por que ela foi tão marginalizada. Certo? Então, a Patrícia Mafra, ela já chega colocando a pauta em dia, né? E aí ela diz, quem atrapalha a narrativa oficial e questiona o cânone deve ser removido. E foi isso que aconteceu com a Karen Horney. Ou seja, a Karen Horney é como se fosse uma pedra no sapato da narrativa do movimento psicanalítico guiado e construído pelo Freud. Né? Chamavam ela de militante, a psicanálise dela é militante, a escrita dela faz parte de uma sedução feminista muito inspirada nas contingências do momento, como é que eu posso dizer? No calor do momento, ela não está agindo com a razão, né? Simplesmente pelo fato de ser mulher, isso nos anos 30, né? Que o machismo... Até o Igor estava falando na segunda-feira, né, essa questão da estrutura patriarcal na construção das práticas sociais ser muito forte, ainda hoje imagina naquele período. Então, por ela ser uma das psicanalistas que marca ali o ponto de partida para construir uma psicanálise feminista, ela acabou sendo maldita pelos psicanalistas homens brancos, europeus e norte-americanos, daquele período, porque ela vai exatamente questionar a centralidade da figura masculina na teoria psicanalítica. Esse é o ponto que coloca ela, né, como uma figura não muito bem vista no meio psicanalítico daquele tempo. Aí a Patrícia Mafra, ela cita a Rosemary Balzan e ela diz, foi observado que quem desafiou a centralidade do complexo de Édipo foi condenado a sair desse meio. Então, a Karen Horney teve que criar os seus próprios caminhos, teve que criar o seu próprio meio para difundir as suas obras. Aí, voltando à questão dos livros, né? Quando eu fui procurar, eu só achei uma editora que atualmente publica Karen Horney, esse único livro que eu citei, né? Editora Auster, se não falha a memória. E aí eu descobri que as últimas publicações da Karen Horney no Brasil, elas foram editadas nos anos 60 pela editora Civilização Brasileira, né, que comprou na época os direitos autorais da Karen Horney, e depois disso não há nenhum registro, né, que coloque ali a obra dela em evidência. E aí nós entramos na própria discussão do mercado editorial, quando a gente fala de livros de psicanálise. Né? A gente tem a Companhia das Letras, que publica psicanálise, principalmente pelo braço da Zaha, na editorial. Tem a editora Blucher, tem a Artes e Ecos, tem a Paidós, né? Mas a Karen Horney não está em nenhum desses lugares. Né? Então, assim, a minha pergunta é, o que desinteressa tanto o mercado editorial brasileiro em não trazer ela de volta? Por que esses editores, por que esse circuito, né, não revigora, não traz as obras dela para a gente debater? O que será que há por trás
Será que é só questão de direitos autorais? Qual é o mistério ali que tira a Karen Horney desse rol, desses catálogos editoriais, né? Então, você tem uma psicanalista que teve uma importância muito grande para a história da psicanálise, obras publicadas há, 50 anos atrás? Anos 60 é o quê? Quantos anos atrás? 50, 60 anos atrás? Pois é muito tempo. Então, assim, não dá para a gente achar natural uma figura que teria uma contribuição muito grande para trazer para a gente não estar entre nós, né? E eu, conversando com pessoas experientes da área da psicanálise aqui em Teresina, eu achei curioso que muita gente disse, não, eu nunca li, já ouvi falar. Karen o quê? Né? Aí que eu fui ficando curioso. Cara, então tem algo a ser garimpado aí, escavado. Então, voltando aqui para o livro da Mafra, que eu estou compartilhando com vocês, ela fala uma coisa interessante. Ela diz assim, Freud também arrogou para si o direito de determinar as fronteiras e as disputas que deveriam ser estabelecidas no campo durante a sua vida, que, ao nosso ver, põe em risco justamente a amplitude e a abertura à diferença dessa discursividade. Né? Ou seja, a Karen Horney traz uma linha de pensamento que vai na contramão do pensamento freudiano, e quem tem um controle institucional da historiografia e dos nomes que se destacam naquele momento da psicanálise é o próprio Freud. Então, chega a ser até óbvio, né, que o Freud não vai querer que ela faça parte ali do seu circuito. Né? Então, a Patrícia vai dizer que o Freud, no caso aqui, a crítica que ela faz a ele, é o fato dele concentrar em suas mãos a questão do monopólio da autoridade científica. Isso no campo da psicanálise, né? Porque, segundo ela, o Freud, por ter ali o seu movimento muito bem, como é que eu posso dizer, íntegro, né? Fixo, né? Seguidores que são fiéis aos seus ideais, ele vai garantir ali a possibilidade de criar uma rigidez em questões que ele coloca como fundamentais e que não podem ser ameaçadas por nenhum outro ou outra psicanalista que vá colocar em risco, entre aspas, a sua lógica do complexo de Édipo, a sua lógica fálica. Né? E a Karen Horney foi justamente essa figura que se rebelou por esse monopólio da fala freudiana naquele tempo. Certo? Então, gente, a minha fala aqui não é afrontando Freud. Estava até falando para, não sei se foi para ti, Deus me livre chegar aqui para questionar Freud. Eu estou falando de um debate que a Karen Horney proporcionou nos anos 30, 40, que foi essa coragem dela de enfrentar o pai, né? O fundador da psicanálise. Então, quais são os pontos que ela coloca que Freud, digamos assim, não aceitou, ignorou, e todo esse movimento psicanalístico centrado na figura dele acabou marginalizando a Karen Horney? O primeiro ponto que a gente tem que destacar é o reforço que ela dava dentro do processo de terapia, dentro do processo de análise, a valorização das experiências emocionais e o questionamento em torno do excesso de intelecto e razão na prática do tratamento analítico, psicanalítico com os pacientes. Então, ela era uma defensora do afeto, né, da proximidade entre o analista e o paciente, e diz, nessa obra que eu estou colocando para vocês aqui, que o afeto é o ponto-chave de conexão entre analisando e analista. Né? Ela defende a aproximação e não o distanciamento entre esses dois elementos aí. Inserção dos fatores culturais na análise do desenvolvimento psíquico. E aí, no estudo das neuroses, que foi o livro que eu citei, né, recém-lançado, ela diz que para estudar a neurose não podemos ficar presos somente ao fator biológico, né, ao fator biologizante, mas existem elementos dentro da prática psicanalítica que deve ser colocado a cultura como ponto também de reflexão dentro do desenvolvimento humano, né, com a própria cultura. E aí ela vai chamar atenção, nesse período, para a construção de uma ponte de diálogo interdisciplinar com a antropologia, com a sociologia,
né? Tentando criar novas conexões com outros campos do conhecimento. E o ponto mais polêmico dela, que é o que vai tornar ela uma figura rejeitada no meu psicanalítico, é a rejeição da inveja do pênis como um fator estruturante para os estudos psicanalíticos, até para entender a própria feminilidade. Ela diz que nada, os homens deviam ter a inveja do útero, né? Que é o útero que gera vida. As mulheres vão ficar presas a uma ideia de falo como centro de tudo. E foi engraçado, assim, no auge da minha ignorância, assistindo às aulas sobre Freud, eu ficava, meu Deus, tudo se resume a um pênis mesmo? Tudo é pênis, pênis, pênis. Né? E quando eu conheci a Karen Horney, ela vai dizer isso. Olha, será que tudo se resume a uma inveja de pênis? Será que tudo se resume ao falo? Será que o útero não tem uma importância muito maior, que é o gerador da vida, que é o que faz, né, o fluxo da vida existir? Será que tudo se resume ao complexo de castração? Será que tudo se resume ao complexo de Édipo e à inveja do pênis? Então, quando ela começa a colocar essas questões naquela época, ela foi, nos termos de hoje, foi cancelada, né, pelos psicanalistas homens daquele tempo. Então, ela diz, né, que a teoria da feminilidade de Freud carrega esse problema que expressa a vagina como um órgão que não seria erógeno, né? E aí ela vai justamente brigar por essa discussão, né? A mulher tem que também fazer parte, tem que ser protagonista desse debate envolvendo a formação psíquica humana, né? A gente não pode colocar o pênis como o ponto central e o clitóris como um lugar de inferioridade, como um lugar que está em segundo plano, né? Então, ela diz, em 26, até onde a evolução das mulheres, como retratada hoje na análise, né, ela falando lá nos anos 20, foi medida por padrões masculinos, e até onde, portanto, essa falha em apresentar com nitidez suficiente a verdadeira natureza feminina. Ou seja, o que torna a Karen Horney uma figura maldita naquela época, marginalizada, e hoje pouco conhecida por nós, é justamente o fato dela questionar o androcentrismo na teoria psicanalítica. E justamente essas provocações que ela faz lá nos anos 20, nos anos 30, é que vai ser fundamental nos anos 60 para a criação, né, do pensamento psicanalista feminista, que vai se apropriar da própria Horney e de Lacan para reforçar esses argumentos que questionam aí o primado do falo, né, o primado do pênis como o centro da análise freudiana. Então, entrar nesse debate, né, a Horney querendo colocar a mulher, né, a figura feminina, como o centro da discussão na psicanálise e não torná-la dependente desse androcentrismo, né, do homem, do falo, de tudo girar em torno dessa inveja do pênis, expõe não só uma discussão teórica da psicanálise, mas também expõe aí confrontos políticos institucionais, né? Que a gente que está na universidade, a gente sabe que existe também disputas de poder na construção das narrativas sobre qualquer campo do conhecimento, né? E quando você escreve uma determinada narrativa sobre um determinado período, você vai editar aquele passado. E você vai colocar os seus e vai tirar os seus dissidentes. Então, quem é que escreve a história da psicanálise? Quem é que narra a história da psicanálise? Quem é que escolhe, né, que personagens devem ter voz? Então, a discussão que eu tenho pensado é justamente o que a Karen Horney coloca lá atrás, né, que a sua marginalização enquanto nome para ser parte desse rol, né, de destaque na psicanálise, acabou construindo aí um discurso que reforça a ideologia repressora de muitas mulheres que poderiam estar tendo a visibilidade nesse campo, mas acabaram sendo colocadas de lado, né? E aí a Horney ela busca questionar a naturalização desse apagamento. Quem apagam esses nomes, né? Quem é que faz essa engrenagem funcionar para legitimar e deslegitimar, certo? Então, para fechar aqui a minha fala, eu trouxe aqui uma rápida citação da Patrícia Mafra,
para dar um arremate aí nessa minha reflexão, que ela coloca assim: estabelecemos um encontro com vozes anoitecidas, como dizia Mia Couto, que não se emudeceram, pois não houve violência capaz de fazê-las calar e continuam soando mesmo sem encontrar escuta, porém que foram obscurecidas pelo silêncio institucional. Contam-nos dos processos de marginalização de uma mulher e suas compreensões dissidentes das normas e parâmetros estabelecidos para aceitação como teoria da verdadeira psicanálise. Seriam intocáveis os totens e os tabus teóricos estabelecidos pelo pai? Então, agradeço a atenção de vocês e depois a gente volta para uma conversa, um debate. Valeu. Obrigada, Aristides, pela sua contribuição. De fato, né, ouvir um pouco a história da Karen Horney é algo novo, principalmente na jornada, né? Como a gente está iniciando esse processo, acredito que a gente, enfim, tende a trazer um pouco quem é que está no foco principal, né? No caso, ano passado a gente homenageou Freud, Marx. Esse ano a gente traz a Nise, né? E acho que é bem interessante assim, esse diálogo que a gente vai construir aqui, passeando um pouco pela Karen, pela Neuza, né, que eu vou trazer também um trecho desse livro dela, Neuza Santos Souza, que é uma psicanalista negra, brasileira, e a Nise, né, nossa homenageada. Eu não posso falar por todas as mulheres, né, mas eu acho que faz meio que parte do ser mulher a construção de um sentimento, de uma carreira que às vezes é meio à margem, né? Justamente porque o mundo ainda é dos homens, o mundo ainda é muito machista, ainda é patriarcal, enfim. Mais um motivo, né, de ser interessante a gente estar aqui hoje na Universidade Pública, durante uma transmissão pública, né, sobre psicanálise, mas num evento voltado à saúde mental, né, a luta antimanicomial, e contextualizar, né, o pensamento dessas autoras. E já encaminhando a minha fala, né, sobre arte e psicanálise, encontrei um texto muito curtinho, mas é de uma página apenas, né, da Neuza Santos Souza, chamado Loucarte, né, a quem serve a arte. E me cheguei para trazê-lo, inclusive, né, por estar na curadoria da exposição, e por sempre a jornada, né, está transitando aí nesses espaços entre ciência, arte, psicanálise. E aí ela questiona assim: a quem serve a arte? E responde: em primeiro lugar, a arte deve servir ao artista. E servir em todos os sentidos. Servir como atividade criadora, campo de realização de possibilidades inventivas do sujeito e atividade produtiva. E aí ela continua, mais à frente ela traz que isso também vale para o louco, né? Quando ela se encaminha para o trabalho com psicóticos, enfim, e elabora, né, o trabalho que ela apresenta nesse livro, que foi fruto de pesquisas mesmo, né, de pós-graduação dela. E aí ela traz assim: o tratamento dos loucos pode ser definido, em sua essência, pela recuperação dos laços sociais. Laços em que o paciente vem a se afirmar como sujeito de direito, sujeito responsável, sujeito de desejo. Nesse sentido, criar vínculos nos quais sua palavra e seu desejo possam ser ouvidos e respeitados. E ela fala da importância, né, de se ouvir os loucos, do que eles têm a falar. E finda dizendo, né, que a gente lembre que a arte, em primeiro lugar, serve ao artista. E serve também aos outros, à instituição, ao mercado, a todos nós. E que ela possa servir a tantos outros é prova da potência da arte e de um complexo de forças outras que se enfrentam aí. Isso não é mal. O perigo é invertermos a ordem das coisas e esquecermos que, em primeiro lugar, está o artista, nosso artista louco, e depois o mais. Ao artista, portanto, sua obra, sua arte. Então, quando a gente, né, vem aqui após 8 anos de trabalho e lança uma jornada, né, sobre a luta antimanicomial, a gente precisa entender, enfim, que contexto é esse, né, que a gente está
tanto está falando, né, se posicionando epistemologicamente, como também o contexto que a gente está inserido hoje. E essa fala, ela não foi uma fala pré-pronta, né? Foi muito sobre sentir esses dias de jornada, o que enfim, está aparecendo, o que está visível, o que está oculto, né? Que eu acho que todo mundo que está aqui, quem acompanhou a jornada esses dias, não participou na mesma intensidade, né? Alguns participam de uns momentos, outros não, mas, enfim, é uma jornada intensa até para que se possa ter escolhas, né? Quem está a fim de vir para as transmissões de psicanálise, quem está a fim de ir para instalação, quem está a fim, enfim, de construir mesmo um debate, acaba somando, ficando. E aí eu quis trazer essa fala mesmo, né, de encerramento, resgatando um pouco a vivência, né, durante esses dias. Vou deixar a obra aqui também, caso alguém não conheça, queira referenciar, enfim. E vou ler um pouco, né, para vocês sobre essa transmissão que eu preparei. O Walter Trinca, na obra A Arte Interior do Psicanalista, que eu não trouxe porque eu emprestei, ele traz uma leitura interessante, né, sobre esse trabalho entre arte e psicanálise. E me remete também a uma crítica que foi feita já dos anos 2000 para cá sobre uma suposta crise na psicanálise, né? A psicanálise é ameaçada ao desaparecimento, um discurso que há muito tempo vem sendo plantado, mas ele nunca cola, né? Se colasse, nós não estaríamos hoje, em 2025, resgatando, enfim, né? Posso dizer, essa ciência, né? Esse modo de produção de um conhecimento, enfim. E aí, quando ele fala dessa crise, ele fala que a maior dificuldade da psicanálise é a questão da transferência, né, que é o meu objeto de estudo. E pensar a psicanálise a partir da arte dá um outro lado interessante, né, sobre essa questão, porque o autor fala assim: a maior dificuldade da psicanálise é que cada analista ele vai suscitar uma transferência. Então, como é que vai acontecer, né? Como é que vai se regulamentar? Como é que, enfim, vão criar um sindicato? Enfim, ficam tentando colocar a psicanálise em caixinhas, as quais ela nunca, né, se preocupou assim, muito em ocupar, justamente por ser um pensamento que ele está dentro, mas também está fora, tem algo que aparece e desaparece, né? Por mais que o Freud, por exemplo, né, tenha se posicionado como homem no seu tempo e realmente, né, isolado Jung, isolado outras pessoas que furavam, né, mesmo com a teoria dele, a gente precisa entender que aquela era a teoria dele, né, e ele é mais um psicanalista que, apesar de ter, né, fundado através de suas observações, né, de seu método que é rigoroso, quem estuda Freud sabe que ele tem um método bastante rigoroso, né, de pesquisa, enfim, mas ela ainda sobrevive, né, a mesma psicanálise que sobreviveu à invasão nazista, né, e também a outra, depende de onde a gente se aproxima. E aí ele fala assim, o Walter Trinca: em que espaço interior vive um artista nos momentos de alegria criadora? Seu colorido poderia assemelhar-se ao espaço interior de um psicanalista nos momentos de seu trabalho? E aí ele mesmo responde, né, nessa conversa aqui. Parece que há um fundo comum, onde se alimentam os artistas e os psicanalistas verdadeiramente sensíveis e criativos. Existem estados mentais no psicanalista que não são muito diferentes dos conteúdos internos que servem de matéria-prima a um pintor ou a um escultor bem inspirados. Eles têm em comum a alegria de conter dentro de si, cada qual ao seu modo, a sua arte. E aí, né, dentro, enfim, dessa temática da arte, eu trago um pouco da Anísia, né, da Silveira, também no contato dela com o Jung, né, enfim, onde a gente percebe, né, que existe uma influência da psicanálise, né, no trabalho de ambos, mas que ambos foram, enfim, também foram por outros caminhos, né, contextualizaram essa psicanálise para eles. E aí ela fala assim para o Jung: nosso plano de desenvolvimento está inserido dentro de nós, né, e acho que isso aqui serve para muitas reflexões que a gente fez esses dias também sobre os ex-internos do Meduna, né, esses sujeitos que estavam lá. Se esse plano de desenvolvimento está inserido dentro de nós e se nos desviamos dele, são esses desvios, né, que fazem sobressair a neurose, né? Então, ela acredita que a cura seria um resgate desse seu plano individual, desse seu desejo, do que ele faz, né,
seguir mesmo, desenvolver, querer viver, né, em outras palavras. E ela, desse modo, encontrou uma maneira de ser uma psiquiatra no seu tempo, mesmo não concordando, né, com o que a psiquiatria de sua época dizia, enfim. Enfim, e aí voltando um pouco para o Freud, né, quando ele, também sobre psicanálise e arte, tem um texto que eu acho brilhante, que está nas 5 lições de psicanálise de 1910, em que ele diz que, basicamente, a diferença da psicanálise para outros métodos psicológicos da época, ele faz uma metáfora, né? Ele fala que os outros métodos são um quadro, onde você está ali o quadro, outra pessoa tem que vir com as tintas, jogar ali essas tintas, misturar para fazer algo, né? Fazer algum sentido. Enquanto a psicanálise seria mais parecida com escultura, né? Onde ela já está contida na madeira. Um pedaço de tronco já contém uma obra de arte, né? Então, o trabalho da psicanálise seria mais nesse ponto de lapidá-la, né, através do manejo transferencial, mas entendendo que o motivo é sempre o sujeito, né? Quem conduz a análise, né, é sempre o sujeito. Então, eu vou seguindo, né, aqui encaminhando essa linha de raciocínio que eu estou tentando trazer para vocês. E aí eu digo que numa análise, né, muitas questões são colocadas, né, sobre o sujeito, e às vezes a gente não dá muita conta, assim, né, do que está acontecendo. Por que a analista perguntou isso? Por que ela agiu de tal modo? Será que isso é de propósito? Né? Sempre ficam questões que são questões do sujeito. E essas questões, elas atravessam questões sobre o ser, né, quem eu sou, quem ele é, questões sobre o ter, questões sobre o poder, o valer. Né? E essas são questões onde sempre o que está em par é o outro, né? O outro da relação. Quem que me limita de poder, se não o outro? Né? Quem que vai dizer assim, você não pode sentar de perna aberta, você não pode ir para tal lugar sem um casaco? Né? Sempre são construções que são tecidas nessa relação em par com o outro. Né? E essa travessia edípica, ela também fala dessa travessia pelo outro, né? E fala de funções mesmo, né? Sociais, enfim. E de um símbolo, né? Que mais do que um símbolo é algo que marca a pele, né? Marca o corpo, enfim. A gente vai... Opa, fio do microfone. A gente vai crescendo e vai lidando, né? Com essas marcas, esses traumas, esses atravessamentos, enfim. Mas precisamos lembrar que somos sujeitos históricos, né, também, vivendo agora. E mais do que acessar a teoria a partir dessa perspectiva sociohistórica, a gente precisa entender a quem que serve, né, as ideias de hoje também. Né, a quem que serve os protocolos, a quem que servem as burocracias, a quem que servem os diagnósticos. Né, porque, como a gente até estava falando na estrada para Floriano, né, sobre a questão da depressão, né? Se a gente nunca falou tanto sobre isso, as pessoas nunca procuraram tanta ajuda, nunca tiveram tanto acesso à medicação, e o que a gente vê é uma terapêutica que não funciona, porque os dados não estão diminuindo, os números não estão diminuindo, né? Embora existam tratamentos eficazes, o que a gente vê é um maior acesso a essa terapêutica, né, convencional, mas a gente não vê resultado. Né, e as pessoas estão impacientes por resultados, e isso eu falo por mim também, né, como cidadã. Então, estar numa universidade pública, né, eu fiz essa fala meio que pensando nos jovens, que geralmente é o nosso público do casulo, é saber que aqui a gente vai ter acesso apenas a um pequeno número, né, um pequeno número de pensadores, de escritores, enfim, diante da vasta produção de conhecimento, né, que a gente tem essas autoras aqui, nenhuma que a gente está trazendo, elas foram estudadas, pelo menos na minha grade curricular, acredito que da Filadélfia também não, né? Fala assim pela gente, por estar na psicologia. E hoje esse resgate ele vem sendo feito pelas clínicas de base popular, que são clínicas que não estão dentro das escolas mais conhecidas, enfim. São as clínicas herdeiras da Casa das Palmeiras, da Anise e do Juliano Moreira, né? Do trabalho também da Neuza. Essas clínicas vêm há muito tempo, né, gritando por uma escuta a nível, enfim, nacional e internacional,
e a gente vem ouvi-la, vem chegar assim para entender essa noção de uma clínica pública através da Elizabeth Danto, que é uma historiadora, né? Por isso que esse trabalho ele não é distante nosso, e por isso que nossa equipe é multidisciplinar, né? Porque essas histórias precisam ser resgatadas, né? E ele vem num belíssimo momento, né? Porque a gente sabe do trabalho que faz, mas como nomeá-lo é uma coisa que você vai entendendo depois, né? Principalmente quando se está nesse campo da psicanálise. E aí, nesse caminho, né, enfim, de conhecer autores e pensamentos, né, a gente precisa parar mesmo para pensar criticamente sobre o que a gente está fazendo, né, sair dessas caixinhas entendendo que a gente está fazendo escolhas e essas escolhas também vão nos estruturar e vão nos estruturar enquanto sujeitos históricos e vão também estruturar um futuro, né, vão estruturar uma história, enfim, um contexto, né, que é o que a gente vive hoje. Então, o visível e o oculto, né, porque sempre tem algo que aparece para que outra coisa apareça, e esse modo, né, modus operandi, também é o modus operandi do inconsciente, né, e quando se fala que o inconsciente se estrutura como uma linguagem, é justamente por isso, né, porque a cada palavra que eu escolho dizer, para que vocês entendam, vocês escutam uma palavra e deixam outras de lado, mas, ao mesmo tempo, elas só fazem sentido dentro de um contexto, né, dentro dessa fala, enfim, de 15, 20 minutos, né, que enfim, transmitirei aqui. E para uma palavra aparecer, né, é necessário não silenciar, né, mas deixar outras de lado, enfim, deixar essas outras ali, se necessário, desaparecerem, né. Acho que tem certas coisas que a gente precisa deixar desaparecer mesmo, e nem vou citar nomes porque senão seria fazê-las aparecer e não é o que eu quero. Mas, enfim. E existem também as palavras às quais a gente nunca terá acesso, né? Que talvez esse seja o inconsciente mais próximo do inconsciente da psicanálise, né? Mais distante do inconsciente fenomenológico, que já traz essa proximidade maior, né, da consciência, de um inconsciente que está mais próximo da consciência, né? Do que daquilo que a gente nunca chegará a saber, né? Digamos assim. E sobre essa jornada, né, mais uma vez agradecendo mesmo a quem esteve presente todos os dias, né, assim como a do ano passado, onde a palavra libertar, né, foi a palavra que marcou e a gente levou lá o lema de libertar os modos de existir, esse ano a palavra que me marcou foi contradição. Acho que o Pedro não está aqui, mas foi eu já tinha, aquela palavra estava no ar e o Pedro falou, né, foi basicamente isso que aconteceu no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, né? Então, eu quis pensar um pouco sobre esse sujeito da contradição. Como seria pensar um espaço onde o sujeito da contradição possa existir, possa aparecer, né? E não tenha que ser silenciado, enfim, comprimido, ou obrigada, menina, diminuído em suas escolhas, enfim. Eu não sei a resposta, né? Mas tentei trazer algumas reflexões aqui como provocação mesmo, né, para deixar de inquietação para vocês e, enfim, já de convite também para a gente continuar esse debate, né, em outros momentos. Uma palavra me marcou pessoalmente nessa jornada, dita no primeiro dia durante a mesa de historiadores, a contradição, repetida no segundo dia e agora no terceiro. Enveredamos por contradições nítidas, como o debate entre a Anísia da Silveira e o Clidenor de Freitas, né? A primeira, psiquiatra, conhecida como a rebelde, e era uma boazinha também, e ele era um bonzinho, mas também era um torturador, né? Como disseram na exposição, ele era um bonzinho torturador. E aí conhecemos, né, ao longo desses dias, um pouco mais dessas figuras e saímos com mais perguntas, né, sobre esses limites éticos, talvez. Mas o importante é que nós tocamos, né, nessas contradições, né? Tanto enfim, de algo que, como o Aristides está trazendo, né, quem escolhe essas palavras que são ditas, essas pessoas que se destacam, enfim, isso tudo diz de um lugar de poder, e o que a gente fala aqui também diz de um lugar de furo, né? A gente tentou deixar assim, a exposição bem sem explicação, por exemplo, para que quem chegasse pudesse interagir com ela, contar suas histórias, enfim, interpretar, né, mesmo
a sua vivência, e lá tinha até um potinho, assim, uma caixinha, né, para pessoas colocarem as impressões, justamente nesse sentido, né, de trazer essas palavras para dialogar. E conhecer mais esse sujeito, né, da contradição, o que as pessoas têm a falar sobre ele, enfim. E a gente também toca em outras contradições, né, mais sutis, enfim, mas não menos complexas, né, justamente por sermos sujeitos nesse tempo histórico e porque zelamos, né, por uma prática que preze a ancestralidade, né, mais do que a ancestralidade na psicanálise, né, quando a gente fala de Brasil, Piauí, UFP, essa ancestralidade que está presente aqui, né, e que se mantenha. Como é que a gente vai resgatar uma ancestralidade, vai manter uma tradição que é sempre íntima, né, mas também dialogar com as futuras gerações, né, com a novidade. Eu acho que são desafios colocados para esse sujeito da contradição, né, enfim, como é que eu posso falar? Que também somos nós, né, sujeito da contradição, que também somos nós. Que estamos aqui, né, presentes em momentos diferentes de nossa vida. Tem gente na graduação, na pós, tem gente da psicologia, do direito, da história, enfim, da enfermagem, de várias outras áreas. Tem mães, não mães, filhos, filhas, enfim, pais. Mas nós vivemos juntos, né? Estamos habitando junto esse espaço, essa sala, por que não o planeta, né? E aí tem uma frase também que eu vi da Calbal, que ela fala sobre festa e fresta, né? Que quando a gente está feliz, a gente está bem, a gente faz festa, e que quando a gente se reprime, a gente escapa pelas frestas, né? E a luta antimanicomial, de certo modo, ela foi uma luta que escapou por muito tempo por essas frestas, né? No momento de ditadura, em momentos de ameaça, né? A conquista de direitos, enfim. E a gente está aqui hoje percorrendo esse caminho do qual tanto se fala quando a gente pergunta sobre saúde mental no Piauí, né? É uma coisa de não sei, não sabe para onde encaminhar, é algo a ser feito, é um caminho a ser percorrido. Mas nós precisamos entender que nós estamos percorrendo esse caminho, né? Não é sobre esperar, é sobre realmente não só um lugar de escuta ativa, mas também de ação, de trabalho, né? Cada um dentro do seu campo de atuação, né? Você não precisa ser um psicólogo, um psiquiatra para ser um promotor de saúde mental. E nós estamos construindo a cara dessa cidade hoje, da cara desse estado, a cara desse país. E ouvimos, né, também esses dias que o Meduna ainda é uma ferida aberta, né, no imaginário teresinense. Talvez seja importante, assim, a gente, enquanto profissional, se perguntar, né, como é que a gente vai tratar essa ferida, e acho que já é algo que a gente faz quando se debruça, né, sobre ela, com sensibilidade, com afeto, né, partindo dessas abordagens que incluem, né, que são abordagens mais inclusivas. Combater o trauma social através do enfrentamento dos estigmas, do preconceito, do racismo, do machismo, da transfobia, né? Combater o silenciamento com a fala, né? Tanto de denúncia, de você denunciar esses crimes, esses silenciamentos, enfim, quanto na fala de você também se prestar a ouvir, né, o outro. E, enfim, precisamos entender que nós somos mesmo, né, contraditórios, que nós sobrevivemos entre essas contradições, e são elas que nos fazem singulares, né? São elas que nos fazem únicos, assim. Tanto que quando alguém morre, ninguém vai dizer assim, ela tinha tanto sucesso, estava com tantos reais na carteira. A pessoa vai falar assim, mas ela tinha um jeitinho de sorrir, vai falar de algo dela que, mas aquele olhinho trocado dela, e aquele cabelo sempre assanhado. Enfim, são essas marcas, né, que fazem da gente sujeitos singulares, né? E na psicanálise a gente percebe esse outro lado da mesma moeda o tempo inteiro, né? Que se encontra, não existe um início e um fim, você não sabe onde você começa e termina. Tem até aquela imagem, né, simbólica da fita de Möbius, e que leva a gente a compreender que a mesma depressão que leva o sujeito ao divã é por onde ele faz caminho para sair dali, né? É através daquela fala sobre a depressão que a gente vai agarrar algo onde ele possa elaborar, onde ele possa ficar mais um dia, mais 2. A gente não está preocupado em cura ou em salvar vidas, né?
eu acho que esse caminho, quando a gente vai por frestas, ele é sempre devagar, né? Um dia a mais, 2 dias, enfim, até que o sujeito possa sair, né, de fato, dessa crise. E esse é um caminho na clínica que ele se traça de inconsciente para inconsciente, né? Ele não é só intersubjetivo, tem algo que escapa da intersubjetividade, que diz a ver com esse jogo de forças intrapsíquicas, né? Por que algumas coisas são mais questões para mim, me afetam mais do que ao outro? Né? A gente está o tempo todo lidando com esse jogo de forças e a gente precisa ir muito delicado, porque a gente não sabe onde é que vai tocar, que aquele sujeito pode desmontar e, ao invés de ajudar, a gente provoca outra crise, né? Mas, apesar de cada um, né, ter uma dinâmica, eu acho que uma fala pública serve também para a gente pensar em como prospectar a vida, em como desejar viver e em como fazer desejar viver. Será que é possível? Será que é algo que a gente pode se comprometer, né, com o outro? E se seria próximo, né, eu volto a trazer o Trinca, se seria algo próximo da missão do artista, ver a beleza e ouvi-la, seria possível ouvir uma pessoa de modo semelhante a um músico sensível que ouve sons delicados, ainda que em psicanálise seja duro e carregado de sofrimento, né, o que a gente escuta? E eu acredito que sim, né? Um lema que a gente leva aqui no Casulo é de lutar por política de vida contra cada política de morte, né, ou a necropolítica, como a gente escuta por aí. E por isso as clínicas têm que ser gratuitas, né? E contra toda política de silenciamento, um poder falar o sujeito, né? O sujeito que vai ao divã poder falar e se expressar, um sujeito que, enfim, vai lidar com a questão do reconhecimento, né, para ele mesmo, mais do que o reconhecimento social, enfim. E aí eu quero ressaltar que no Casulo, né, a gente lê Freud, né, que é um autor estrangeiro, e agradece muito pelas contribuições dele, mas é meio como quem chega a um novo lugar, né? Quando a gente, por exemplo, quando eu vim morar em Teresina, eu aprendi muito mais sobre Sobral, que é a minha cidade natal, justamente por ter saído dela e ter algo para comparar. Então, a gente lê Freud também um pouco, né, nesse sentido, a gente também traz para a nossa realidade, né? E nesse ponto é onde a gente se aproxima da psicologia social, enfim, para contextualizar, e da nossa experiência mesmo, né, pessoal. Quando a gente faz um espaço como esse também, né, de trazer as queixas, de trazer o Svera, né, que é um artista que foi marginalizado pela sua condição, quando traz aqui os meninos da história, né, para uma fala pública, a gente está contextualizando o Brasil, a gente está contextualizando o país, na reforma psiquiátrica, enfim, fazendo nós mesmos esse trabalho nesse tempo histórico, né? Seja nas falas públicas ou na intimidade do divã, é o que a gente faz. E a gente também alimenta nossos próprios desejos, né, nesse processo, como de realizar essa jornada, né? A segunda jornada, no caso, a primeira foi assim 1 mês entre sair a ideia e gestar, e, enfim, foi uma correria sem fim esse ano, mesmo com toda a organização e muito mais gente ajudando, ainda assim, é uma correria gigante, mas não tem outra coisa que nos una aqui, senão o desejo, né, de construir esse momento e de continuar debatendo sobre isso. E como disse a professora Filadélfia, né, ontem, o Casulo não pertence mais a ela, nem a mim, nem a Minéia, nem a nós que estamos aqui, né? Hoje ele é da UFPA, ele é da comunidade, né? Quando a gente escuta alguém dizer que virou uma espécie de manifesto por saúde mental, né? O que é que isso diz também, né? Que saúde mental é essa da qual a gente está não só falando, mas acho que querendo mesmo, né? Que aí a gente também se implica no conceito, né? Esse conceito serve a gente. E vocês também são responsáveis, né? Por manter viva essa chama, enfim, cada um com sua própria arte. Isso porque a arte tem essa virtude, né? De aliviar a espécie humana, como diz o Trinca, vou ler a citação para não me equivocar. A arte tem a virtude de aliviar a espécie humana e, por extensão, no que depende dessa espécie, toda a vida desse planeta, da violência, da insensibilidade, do absurdo, da loucura, da miséria, em suas múltiplas e variadas formas. Então, seria loucura dizer que o maior ato de resistência que nós hoje podemos ter é querer viver, né, e mais, fazer desejar a vida?
construir algo sobre o que nos dá desejo de viver, lutar por esses modos de viver, defender a integridade das vidas, passa necessariamente pela luta por direitos humanos respeitados, que é uma luta antiga e que está também o tempo inteiro se atualizando, né, doutor Igor, de acordo com as necessidades do seu tempo histórico. Então é isso, né? Queremos aqui contextualizar mesmo essa luta, tanto a luta antimanicomial como a nossa luta, né, com o casulo, encher essa luta de presentes, né, que somos nós presentes aqui, parcerias, afetos, acolhimento, né, que é outra palavra também sempre presente nas ações do casulo. E é isso, quero dizer que é muito bom, né, vê-los todos aqui, nem sempre firmes, nem sempre fortes, mas vivos e presentes, né, e que sejam sempre bem-vindos, e me sinto enormemente grata mesmo pela contribuição, por ter aprendido muito durante esses dias. E é isso, até ano que vem, obrigada pela escuta. Ela já termina dizendo que tem ano que vem, vocês aceitam? Nós não tínhamos nenhuma audácia tão grande, né? Na verdade, quando nós começamos o casulo aqui na UFP, não tinha pretensão nenhuma. Mas tínhamos desejo. Né? E o desejo chega pela busca e procura de uma pergunta que não tem resposta. A Milena diz a psicanálise, o divã, ele não vai te dar essa resposta, ele não tem resposta. Né? A resposta é a construção que você vai fazendo ao longo do seu tratamento. Né? Se é que eu posso chamar tratamento, processo de acompanhamento nesse olhar para si mesmo. E eu tenho observado muito na clínica que a nossa dificuldade é tomar o lugar da vitimização, sair desse lugar, tá? E tomar o lugar do, não gosto da palavra não, mas eu vou usar, do protagonismo na história nossa, né? De se reconstituir, de se retomar e de olhar para essa ideia. Mas, bom, é essa história que eu tenho. E até reconhecer o casulo também Sim. liderado por mulheres. Sim, liderado por mulheres. Mas eu tinha uma coisa assim, como primeiro o Aristides traz a questão da Karen, né? Eu li a Karen na graduação. Isso faz tempo. E a graduação ainda logo quando eu saio, né? E isso na Universidade Federal pela primeira vez na minha vida. E eu tive acesso a ela. Mas eu queria dizer assim, não foi só ela que é rompida pela psicanálise, né? Que é interrompida pela psicanálise, ou por quem está fazendo a psicanálise. Mas nós temos duas grandes figuras. O Lacan foi expulso, gente. O Lacan foi expulso. Porque ele pensa uma psicanálise, a Sabrina sabe muito bem, né, Sabrina? Os nossos estudos têm mostrado os motivos que faz Lacan ter cara, vamos sair, você não está certo na IPA, que é a internacional, né, a Organização Internacional da Psicanálise, você não está certo na IPA, você tem conceitos e compreensão de clínica diferente da nossa, e aí eu ficava pensando, o próprio Freud dizia para a gente, cada análise é você reeditando no momento que você oferece o divã a alguém, é você reeditando, reconstituindo do seu modo, que aí isso é nosso, o meu modo de fazer análise, de fazer psicanálise, difere do que a Milena trabalha, difere do que o Edivaldo, que está começando, vai trabalhar, difere do que a Carla trabalha, de cada psicanalista que existe no planeta. Então, e aí eu volto àquela ideia primeira. O que é principal para nós? Estudar sempre. Fazer análise sempre. E depois desse processo, não esquecer da supervisão. Tá? Então, é um tripé bastante significativo dentro desse processo. Mas eu vou pegar para completar, para dizer que não é só a Karen que foi meio que excluída, né? Distanciada desse lugar, o feminino ficando aí nessa margem, né? Mas o Carlos estava em luta também.
E ele era a pupila do Freud, eu digo que é isso, né? A pupila do Freud, que tinha todo um investimento do Freud naquele jovem inteligentíssimo. E ele diz, Freud, eu estou além de ti. Eu estou com o inconsciente, mas o meu inconsciente não é esse que tu estás falando. O meu inconsciente é o inconsciente coletivo, são os arquétipos, os simbólicos. E aí ele vai trazendo outras coisas. E eu fiquei pensando um dia, que bom que houveram essas pessoas. Eu não queria que todo mundo pensasse como Freud mesmo, não. Tá? Era preciso que outras pessoas levantassem outros modelos e mostrassem para nós outras percepções de psicanálise, de clínica. Tá? Então, eu penso que isso seria interessante. Lacan, ele rompe com o tradicional da psicanálise. E eu digo, quando eu tenho aquela frase lá no casulo, nós estamos sim fazendo, mas estamos fazendo dentro da nossa realidade nordeste. Uma vez eu até brinquei, eu queria que o nosso casulo tivesse redes para atender. A gente até chamou de psicanálise na rede, né? E todo mundo ficava achando que era psicanálise na rede social, né? Mas é na rede mesmo, né? Nosso divã seria uma rede, né? Porque é a nossa cultura, é o que diz de nós, né? Então, tem essa pegada nordestina, cearense, piauiense, e eu disse que nós estaríamos fazendo a diferença. Essas divergências, temos que pensar diferente e temos que mostrar que essa diferença tem um modo de pensar de outro modo. Não é só por divergir, mas é de trazer um novo que pode surgir com essa divergência. Né? Então, a fala de vocês é muito bem-vinda nesse sentido de provocar esse momento. Tá? Mas eu queria dizer do chão da nossa saúde mental. A nossa saúde mental, quando pensamos no conceito, quando nós estávamos em picos, Milena lembra, e falávamos do conceito, as fichas individuais dos pacientes do Meduna, o que é que se classificava como condição da doença, né? Vamos imaginar isso, né? O que antecedente ele trazia, o que era que no momento que ele estava sendo internado, ele estava dizendo que estava sentindo, ou quem trazia esse sujeito para o atendimento lá no Meduna, o que ele dizia que ele estava sentindo. Então, o conceito de saúde mental de lá difere muito do que a gente pensa hoje no casulo. Por isso que nós estudamos o dicionário de psicologia latino-americana com o conceito de saúde mental trazido pelo Renan e pelo Aloysio Lima, uma figura linda, né, que nós conhecemos, quando ele diz que a saúde mental ela é multideterminada. O que faz adoecer você? O que faz adoecer a Milena, a mim, a Elane, né? O que nos faz adoecer? Existe todo um social aí promovendo e construindo isso. Então vamos pensar que o casulo hoje, a partir da sua abordagem sociohistórica e de fundamento epistemológico do marxismo, ela vai trazer essa contradição também no próprio conceito, na própria compreensão do que é essa saúde mental. E estamos continuamente fazendo isso. E acreditamos, eu não sei se eu disse para a Milena, mas como é bom trabalhar psicanálise com juventudes. A aderência que a juventude tem dos seus conceitos, dos seus fundamentos e como eles conseguem verbalizar, construir, organizar o que está no inconsciente. Né? E o processo vai fazendo isso. Tá? E o que outra coisa que eu queria dizer para vocês, quando eu estava observando as artes produzidas no Meduna, e me contaram o seguinte, ele colocava, o fundador, colocava músicas clássicas, trazia imagens e quadros de artistas clássicos e mandava que os pacientes pintassem. Eu compreendi que ele não compreendia nada de psicanálise. O inconsciente está aberto. Então, não tem como dizer que isso é resultado do inconsciente. É resultado do inconsciente tudo que nós vimos no quando ele deixava esses artistas mais livres. E aí eles, sim, manifestavam outras imagens, né? Tem essa questão.
E outra coisa também é na capacidade que nós precisamos organizar mais de olhar para além. Eu acho que é o que a Milena disse também, de olhar o reverso, né? De olhar o outro lado, de pensar isso também. Então o Casulo está nessa dinâmica, construindo, aprendendo com as juventudes. O Casulo é composto por juventudes, estudantes da UFP, né? Estudantes da Santo Agostinho, da AESP, né? Estudantes de várias faculdades de psicologia, do curso de medicina, da filosofia, da pedagogia. Então, nós somos diversos. Isso é o que faz de nós o que somos, no caso, né? Essa diversidade capaz de dizer de nós, né? Por isso que nós somos a equipe multidisciplinar. Não tinha como ser só psicanalista. Ou vocês acham que foi fácil para Freud ter só médicos ricos começando a psicanálise? Eu, às vezes, até compreendo, viu, professor Aristides, que ele precisava ser muito forte, porque senão, se estava no começo da construção teórica de um pensamento, se ele deixasse em aberto isso, como seria? Talvez a gente não tivesse a psicanálise que nós conhecemos hoje, mas cada um de nós hoje transgrediu. Tá? Eu dizia que, um tempo atrás, que eu precisava transgredir algumas coisas. A minha mãe dizia, calma, vá com calma, você já transgrede demais. Então, e eu tinha uma professora na universidade que dizia, venha para o TCC, você vai amar, você tem condição. Eu dizia, não, professora, eu não tenho condição de entrar nessa caixinha. E ela ficou muito zangada comigo por muitos anos por causa disso. Mas assim, o que é que eu quero dizer para vocês? Estamos aqui fazendo o que nós não imaginávamos fazer. Tem uma coisa que está aparecendo muito na internet, que eu comecei a ver, mas porque conta da história de quem foi maltratado, quem sofreu e quem foi morto. Mas é interessante, se olhassem para a minha história pessoal, lá quando pequenininha, ninguém sabia que eu estaria aqui hoje. E a minha vida foi se constituindo até eu chegar aqui. A vida de vocês também foi a construção de estar aqui hoje nesse lugar. Quem pensou de estar aqui hoje? Quem pensou de nós hoje estar na Universidade Federal falando sobre isso? Né? Ou encerrando uma jornada de luta antimanicomial, saúde mental, 120 anos de uma mulher que para nós é uma referência. Que bom que Nise teve aquela equipe que alguém um dia chegou para ela e disse, vamos usar a cultura, vamos deixar que eles se expressem nisso daqui. Então, a Nise é uma mulher aberta a escutar. E quem está no casulo também está aberto a escutar. Porque nós fazemos isso, né, Helena? Ela que escuta já os estudantes, que já está compreendendo como é esse universo do inconsciente, o Edivaldo que também está aqui. E eles, além deles, tem aqueles jovens que estão aqui que são atendidos por nós. Né? E também constrói o seu percurso. Eu digo que ao fazer a análise, ele também está se preparando, se qualificando para uma escuta. Né? Então vai ser sempre diferente. Mas eu quero encerrar isso, porque eu quero ouvir de vocês quem deseja comentar o que foi dito pelos nossos palestrantes. Eu vou chamar de palestrante, não, vou chamar de conferencista, de conferência acústica, né? Transmissão, né? Transmissíveis, Então, alguém gostaria de colocar alguma coisa, uma reflexão, um pensamento sobre tudo isso que foi colocado? Ou daí mesmo, né? Quem quiser ficar no seu lugar. Bom, vou falar aqui rapidinho, porque eu tenho que sair. Tá certo. Mas, enfim, assim, não sou da área, né, mas acompanho o trabalho do Casulo. Então, primeiro eu queria parabenizar vocês pela luta. A respeito do que foi dito, gostei muito de saber, de conhecer Karen Holm. Né? Que bom que a gente teve uma mulher aí para já nos anos 20 já falar sobre o feminino, sobre o feminismo, enfim. Então, fiquei muito feliz desses momentos que está justamente o encontro, sempre está tão estratificado desse jeito, colocando inclusive numa concepção de LGBT+, de papel, da necessidade do masculino, da falta do masculino, da causar isso, e sempre me causou muita estranheza. E colocando isso em mas
ou a questão cultural. Inclusive, se não tivesse amarrado e fazendo a crítica, assim, antes já de pré-participar, já nessa linha crítica. E a pessoa vai ter estranhamento, né? Que é assim mais importante, às vezes tem pessoas críticas, mas amarradas essa concepção sempre assim, é diferente, essencialmente, o masculino e o feminino, são papéis exercidos, aquela coisa toda. E nesse sentido interessante, a questão do apagamento que você colocou, a questão toda é opção feita, já sabe de toda essa questão do patriarcado no meio, a questão do próprio capital, aquela coisa toda assim. Acho muito interessante, mas ao mesmo tempo, assim, essa necessidade de romper muita coisa. Assim. Acho muita coisa que o pessoal psicanálise também muito amarrada. A concepção ele não consegue, como a senhora falou, assim, se atualizar. Nesse sentido de pensar nessas novas situações. Eu acho que ao mesmo tempo é interessante, que é uma coisa mais solta, inclusive muita gente fazendo formação de outras áreas, não ser uma coisa da psicologia. Mas ao mesmo tempo essa questão quando essas mínimas compreensões, ainda é uma coisa muito focada no passado. Assim. A importância do Freud, mas Sim, mas ele é quase um Deus uma releitura de que não se permite muitas vezes você fazer uma crítica. E crítica contundente que deve ser feita. É interessante essa questão. Engraçado também como assim, tinha que ser mesmo Aristides. Assim, lá no fundo, tu olhava aquele estranhamento e viu o nome da cara. Esse teu estranhamento da situação colocada que te levou ali atrás por conta própria. Se não tivesse ido, talvez a gente passaria batido, não estaria nem falando dela. Continue com sua curiosidade também nesse sentido que ela está pegando e remontando. Talvez até na próxima jornada um espaço nesse sentido. Uma psicanálise transfeminista, uma coisa mais assim. Crítica. Já tem movimentos assim, né? Já tem. Eu penso que a psicanálise hoje, doutor, ela é uma das que mais permite essa... Sem doutor, sim. Ela é uma das que vem mais permitindo essa possibilidade. A gente pode até achar que os clássicos fecharam, mas nós, entre nós psicanalistas, a nossa compreensão é muito aberta. Até isso, quando a gente fala de contextualizar, é saber de que psicanálise se fala. Porque tem muita gente fazendo clínica de base, clínica periférica, clínica de população ribeirinha, porque tem muita gente não, ainda é pouca, mas tem gente fazendo também. Agora, tem um historiador, não sei se você conhece, chamado Jacques Rancière, que ele tem um livro que se chama Os Nomes da História. Ele vai justamente questionar que cartas são essas que chegam na mesa do rei. E ele vai dizer que essas cartas é quem ainda manda no mundo, de certo modo, porque elas foram as primeiras a serem consideradas por um rei, que detinha todo o poder, mas ainda assim, quem lia as cartas do rei era mais importante do que as pessoas das quais as cartas nem chegavam, nem eram direcionadas. Então, ele nem lia, vou ver esse daqui, tchau. Então, assim, quando se fala de contextualizar, é trazer também isso, né? De que psicanálise se fala, né? De que saúde mental, contextualizar a questão do Piauí, né? É urgente porque aquela questão que você trouxe, né, no primeiro dia, é uma coisa que a gente não consegue entender, mas se a gente for perguntar para as pessoas erradas, que é o que eu acho que está acontecendo, então perguntando para as pessoas que não querem saber de saúde mental. É uma pessoa que não fala que faz terapia de chat GPT, ela não está querendo falar de saúde, ela está, enfim, na fantasia dela, né, ali, achando que, enfim, dando superpoder a uma máquina. Mas aí é cada um sua neurose, né? Para usar o caso por fazer essa levar, você disse que inclusive eu vi assim, essa espécie de psicanálise marginal, coletiva, eu acho muito interessante. E a própria questão da marginalidade de ficar muito nas franjas, de estar acontecendo, mas não é visualizado, não é visibilizado. Assim, inclusive eu achei muito interessante. Basicamente, assim, essa crítica de direitos humanos para dialogar a partir da psicanálise, uma reinvenção da psicanálise que deve estar acontecendo no dia de hoje. O piso do chão, efetivamente. Há também um tentativo de apagamento da psicanálise. Né? Quando começa a questionar, não sei ciência, que só a ciência, que é discurso. O próprio movimento do azul a gente vê, né, de se confundir com uma caridade, de pessoas que acham que sabem o que é, porque ouve falar, pode já da professora Filadélfia, não sei o quê. Mas hoje mesmo a gente recebeu um avaliador que disse, meu Deus, sem isso tudo, eu achava que era só escuta.
Só que a gente ainda não sabe a dimensão do que só uma escuta, que é o que não acontece nas políticas públicas hoje, né? É possível. E quem só ocupou desse sujeito, que é o sujeito da arte, quando ela fala a arte pertence ao artista, está falando de todos os sujeitos. Né? E é esse sujeito que ainda não chega nas políticas públicas, porque elas vêm de cima para baixo. E aí, como a gente vai furar essa bolha, é um desafio. Nós estamos naquele contato com o Tanque, né? A prefeitura de Tanque. Para que a gente possa, de fato, instaurar, pensar, elaborar uma política pública de saúde mental com base no que a psicanálise tem contribuído. E é engraçado as questões dos nomes, né? Estava escutando um dia justamente um coletivo chamado Margens Psicanálise, que ele trabalha há muito tempo, e uma psicanalista falando que quando abriu a sala dela numa favela, ela botou assim, psicanálise, e ninguém ia lá. Ninguém aparecia. Aí um dia ela resolveu justamente, né, por ter essa facilidade de brincar com a palavra, ela botou assim, fale aqui dos seus problemas. Encheu o consultório dela. Porque virou uma linguagem acessível. Não sei se foi exatamente isso, mas foi mais ou menos isso. Fale essa tacada que o psicanalista tem, gente. É um grande marketing. Porque o que uma mensagem diz, ela também deixa de dizer outra. Quando fala psicanálise, a pessoa vai sei lá, que já vai... E a nossa psicanálise, principalmente no Brasil, quando a gente fala psicanálise, quem é que vem? Um Antônio Quinet, é um Figueiredo, né? Que são pessoas que eu tenho dinheiro para pagar minha consulta com eles. Né? Então, quando você diz assim, tem uma escuta, está pensando que é barato esse aluno da UFP lá para o Casulo sustentar seu tratamento? É um investimento econômico enorme. Mas deve ser mais barato. Claro que é mais barato do que pagar. Uma caixa de remédio. Do que uma caixa de remédio, né? Mas há um custo econômico em sair, respeitar os horários, respeitar aquele dia, tá? Se não vai comunicar, tem uma implicação desse sujeito no seu tratamento, tá? Então, a psicanálise ela é muito gente para ser desqualificada da maneira como a gente às vezes escuta. Eu me lembro que eu entrei na Universidade Federal do Ceará, os meus colegas que eram da psicanálise, eu fui logo para a psicanálise com a Laélia, e as minhas amigas, colegas de curso, todas no salto, 15, e eu de chinelo quase que japonesa. Aí essa é psicanalista. E aí eu vou ser psicanalista para o contraditório disso também, não é? Então, eu penso que nós precisamos também desconstruir da nossa cabeça a ideia de que psicanálise é para um público. E outra coisa é pensar, a cultura faz muita coisa para a gente. Então, vamos começar a questionar essa cultura, começar a questionar esse lugar que nós estamos. É isso, a nossa tarde.